Então, agora a gente vai ver algumas características específicas do Python para funções. Nem tudo que está no Python é permitido em outras linguagens, mas a gente tem algumas coisas interessantes aqui que a gente pode explorar ao longo dos nossos projetos. Primeira coisa que é comum em outras linguagens, na verdade, é que a lista de parâmetros de uma função ela pode ser vazia. Então, por exemplo, você pode ter uma função que tem como objetivo apenas ler um número inteiro. Por que isso é bom, é interessante no Python? Porque a gente sabe que no Python, sempre que uma entrada é feita com um input, essa entrada vem como uma string, né? E aí, como ela é uma string, a gente sempre tem que converter. Então, tem sempre aquele input e um int antes. Então, essa função nossa, ler número int, quando ela é chamada, você muda o fluxo de execução para cá. E aí, nessa nova função, executa-se o comando input, a função input, guarda numa variável c e depois retorna o valor dessa variável c convertido já em um inteiro. Então, o retorno vem para cá e esse valor retornado é armazenado na variável r. Então, nesse caso aqui, o r já é um valor inteiro. Aí a gente pode somar, subtrair, multiplicar, tudo aquilo que a gente tinha visto. Mas esse é um exemplo interessante de uma função que é útil e não tem nenhum parâmetro como entrada. Outra coisa que existe no Python, em algumas linguagens como C++, existe também, já no C não existe, é que você pode definir valores padrões para alguns parâmetros. Então, nesse exemplo aqui, soma tem os valores A e B. Se a gente fizer A igual a 1 e B igual a 3, não é exatamente uma atribuição que está sendo feita, mas significa o seguinte: se, quando você chama a função soma, você não passar o valor de A, o que vai ser armazenado em A vai ser 1. Se você não passar o valor que está em B, o que vai ser armazenado vai ser 3. Então vamos ver como que isso funciona aqui no nosso exemplo, né? Então vou abrir a nossa função soma e criar esses valores padrões, né? Então a função soma eu vou colocar aqui, 1 e 2. Significa que se eu passar só um valor para ela, então, por exemplo, 10. Primeiro vamos tentar com os dois, né? 10 e 20. Eu quero um programa que vai imprimir a soma de 10 e 20. Depois, eu quero que esse programa imprima usando só um parâmetro, então eu vou passar só o 10. E depois eu vou passar nenhum parâmetro. Vamos ver qual que é o comportamento disso. Ou melhor, né? Vou usar o exemplo que está ali no slide. 5, 2 e aqui 5. Quando a gente executa esse programa, a gente tem a resposta 7, 7 e 3. Por quê? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que na primeira chamada, o que foi passado foi o 5 e o 2. Como eles foram passados, o valor de C recebeu 5 mais 2. Essa foi a primeira chamada, por isso que retornou 7. Isso aqui é igual a 7. Já na segunda chamada, a gente passou só o valor de 5. Quando a gente só passa um valor, o que o Python vai entender? Ele vai entender que o valor padrão deve ser, esse valor 5 ele vai ser armazenado em A. Então aqui C vai receber 5 mais o valor de B, como você não passou nada, o padrão é 3. Então, 5 mais 3 é 8. O que eu fiz de errado aqui? Eu passei aqui como 2, né? Tá. Aqui para seguir o slide é 3. Agora sim, 8. Ou seja, o que foi feito no Python? Esse 5 corresponde a esse 5 que foi armazenado em A, mais o B, você não passou o segundo parâmetro, então ele já entendeu, falou, o segundo parâmetro tem que você usa o parâmetro padrão, quero 3, a resposta foi 8. Já no último caso, o que a gente teve? Nenhum valor passado como parâmetro, então o C recebe o A como 1, então nenhum parâmetro foi passado para A, usa o default, que é 1. Nenhum parâmetro foi passado para B, usa o default, que é 3. 1 mais 3 é igual a 4, que é o que a gente tem aqui de resposta. Atenção aqui que você não pode tentar passar um parâmetro só para o segundo item. Então, se eu tentar fazer assim, 10, querendo deixar o valor padrão como o A igual a 1, para somar com 10, o Python não vai deixar, vai falar que a sintaxe está errada. Você não vai poder escolher o primeiro como sendo vazio. Se a gente tivesse mais um aqui, x,
igual a 100. Se a gente chamasse dessa forma aqui, é 1, nada e 10. Vamos ver o que o Python faz. Também não vai deixar, porque a gente vai ver que vai existir uma forma da gente passar os valores exatamente com os nomes que eles são recebidos aqui das variáveis. Mas se a gente tentar fazer isso aqui, o Python vai dar um erro de sintaxe e não vai ser permitido. Certo, aqui a gente tem outro exemplo de uma função em que a gente tem esse caso aí de vários valores padrões, A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Se a gente chamar a função sem parâmetro nenhum, o resultado é 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. Se a gente passar só o parâmetro 2, ele vai entender que esse aqui é o A. Então o resultado vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é 12, né? 4 vezes 3, 12. Se a gente passar esses dois, ele vai entender como A e B. Então aqui ele entendeu como A, aqui ele vai entender como A e B. Então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E finalmente, se a gente passar os valores como a gente já está acostumado, A, B e C, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Certo? Vamos ver se é isso mesmo, só para garantir. Vou chamar esse programa de default, para a gente saber o que a gente estava testando. E vejam, 6, 12, 18 e 24. Então, é exatamente o que a gente tinha falado, o Python vai substituindo na ordem. E, como eu adiantei, a gente pode estabelecer a ordem dos parâmetros que vão ser passados. Então, se a gente tiver essa função soma A e B, eu posso inverter o que vai ser passado para A e o que vai ser passado para B. Então, se eu colocar B igual a 5, ele vai procurar lá na lista de parâmetros quem que é o B. E vai colocar o 5 no B. E se eu falar A igual a 2, ele inverte também na lista de parâmetros e coloca o 2 aqui. Tá? Então, são algumas formas que são permitidas no Python, que você pode usar ou não, mas é importante entender na hora que você se depara com um código desse tipo. Aqui a gente tem outro exemplo lá do W3C, tutoriais, em que a gente tem aqui, ó, filho 1, filho 2 e filho 3 sendo passado, como essas strings aqui. Significa que esse primeiro vai ser atribuído para o valor que tem o mesmo nome, o segundo vai ser para esse aqui, e por último, o Linus aqui vem para cá. Tá? Isso mostra que a gente pode inverter a ordem dos parâmetros de uma função. Não é muito comum, mas pode acontecer, de repente, no seu problema, faz algum sentido fazer isso. Aí a gente pode juntar essas duas coisas, né? Os parâmetros padrões, os default, com os parâmetros em ordem invertida. Nesse caso, olha, eu quero passar só o segundo parâmetro. E aqui, se eu quiser passar só o segundo, não quiser passar o primeiro, aí eu tenho que falar especificamente para o Python quem que é o parâmetro que eu estou querendo passar. Então, recapitulando, a função soma tem dois parâmetros, o esperado é que tivessem dois valores sendo passados, mas só tem um. Tudo bem, porque esses valores, quando não são passados, eles assumem um valor default, então o Python permite. Segunda coisa, a gente está especificando que o parâmetro chamado B deve receber uma cópia de 5. Então ele vai vir para cá e vai armazenar o valor 5 em B. Então a variável A vai ter um valor e B vai ter 5. Se não tivesse nada em B, o valor ia ser o default, que é 3. Mas, nesse caso, tem. Como A não foi passado, não foi especificado, o que a gente vai atribuir à variável A é o valor padrão, que é 1. Então, o resultado disso aqui vai ser 1 mais 5, que é 6. Outra coisa importante, a gente também já comentou, o Python, a função em Python pode não retornar nada. E nesses casos, a gente tem duas soluções para não retornar nada. A primeira que a gente viu, não é essa aqui, na verdade, mas a primeira que a gente viu foi essa aqui de baixo, que é não escrever o comando return. Então, se você não escreve o comando return, fica implícito que a função não retorna nada. Mas tem uma forma mais elegante, talvez, de usar, que é passando return nada. Então, o none em Python ele vai ser um objeto que representa o nada para a gente, e ele vai ser útil nessas horas.
O que você quer deixar claro, não foi que você esqueceu de retornar, mas é que essa função não retorna nada mesmo. Tá? Mas é comum também a gente ver funções sem o return. Isso vai acontecer bastante. Mas existe uma restrição do Python, é que você não pode ter uma função com bloco vazio. Então aqui seria o bloco da função, né? Não dá para definir uma função, ela pode até não ter nenhum parâmetro, ela pode até não retornar nada, mas ela não pode ter um bloco vazio. Se por um acaso você, mesmo assim, quer criar uma função com bloco vazio, que por alguma razão, né, você tem essa vontade, não vai passar vontade em Python. Você pode criar essa função e usar esse comando pass. O pass ele vai simplesmente ignorar a chamada da função aqui. Então, era como se fosse um return nada ou coisa do tipo, mas existe essa possibilidade. Talvez alguma aplicação isso seja importante.